Olá, tudo bem? Paz? Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 31 de outubro, cuja leitura do dia em Atos 21, 22 e Isaías 17 a 19. Direto ao ponto, vamos a Atos capítulo 22, versículos 25 a 29. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até ao tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Muito bem. Nos últimos anos, já uns bons anos, tem crescido, pelo menos na minha vida, sempre foi presente no sentido de ouvir, de estudar, mas nos últimos anos tem crescido a quantidade e o tom dos discursos e das conversas sobre exercer a cidadania. Que num entendimento genérico, ela trata do conjunto de direitos e deveres do indivíduo em pertencimento a uma sociedade num determinado território. Existem países, por exemplo, que você é cidadão de uma forma numa cidade ou estado, em outro de outra forma. Já existem outros em que a cidadania é exercida de forma igualitária dentro daquele país, do território ali, daquele país, daquela nação. E por aí vai. Esse é um conceito muito antigo e presente nas escrituras, em vários aspectos. Por exemplo, quando as leis foram instituídas, a lei chamada Lei de Moisés foi instituída por Deus, não foram apenas leis cerimoniais, mas também uma legislação para o povo de Israel. Você vê, por exemplo, o conceito desses direitos e deveres aplicados em vários textos na palavra, textos nos Salmos, por exemplo, de você prezar pelo correto juízo em relação, ao menos, a pessoa que você vê em prejuízo em algo. Você vê, por exemplo, o Senhor Jesus falando: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, separando claramente as coisas, mas dizendo que você exerce tanto um quanto o outro. E é claro que Jesus mostrou ali que não deveríamos desprezar a nossa cidadania aqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, fala da importância da submissão às autoridades e o porquê, explicando ali uma série de questões. Vários textos vão nos mostrando que esse conceito ele é presente. Tá? Os judeus que esperavam que Jesus viesse trazer uma novidade de vida enquanto cidadãos de Israel, em uma série de aspectos. E por que eu estou tratando sobre isso?
Porque eu tenho recebido muitas mensagens nos últimos dias sobre exercer a cidadania, especialmente falando do Brasil, e o privar-se de exercer a cidadania no Brasil. E eu vejo que existe muita polarização, no meu entender, desnecessária. Coisas que não deveriam existir. No outro dia, eu procuro responder, né, com um certo jeito, mas às vezes com alguma firmeza necessária, né? E várias pessoas, tem gente que nunca fala comigo, nunca manda mensagem, mas resolveu me mandar mensagem esses dias para falar a respeito disso. Tem outras pessoas que falam vez ou outra, outras que falam mais regularmente. E eu estava no outro dia no canal do Telegram, eu nem sempre... já falei aqui em reflexões que eu não abro necessariamente logo nos primeiros momentos que eu acordo, eu vou abrir ao longo do dia, no momento que eu entender que eu devo abrir. Aí tem um dia que eu abri, tinha muito tempo que a pessoa tinha mandado um comentário no canal do Telegram, onde você tem acesso, se você está lá, você talvez tenha lido esse comentário, e que uma pessoa escreveu lá um comentário respondeu numa postagem minha do ano passado, de um PDF que eu tinha compartilhado, de algo que eu acho que não teve muito sentido a pessoa dizer que estava no QG em Brasília. Aí eu não entendi o que era, não tinha entendido, aí eu perguntei se ela estava dizendo que ela estava congregando na Igreja Unida ao Nosso Ministério lá em Brasília. E até onde eu vi, essa pessoa não tinha me respondido. Aí depois eu fui ver das várias manifestações no Brasil, e inclusive de pessoas num QG em Brasília. Eu fui entender o que ela quis dizer, né? Eu fiquei pensando assim, gente, o que isso tem a ver com você ter acesso quando eu não emito opinião sobre nada, né? Nem sobre assunto nenhum, política, nada. Não emito nem minha opinião sobre a Bíblia. Eu compartilho ela, é diferente. Sabe, umas coisas assim que não tem muito sentido, sabe? Eu estou compartilhando essa reflexão não porque eu queira compartilhar sobre isso. É porque dentro da meditação, nestes textos de Atos 21 e 22 e Isaías 17 a 19, eu queria compartilhar sobre um outro assunto, tá? Sobre Isaías, no capítulo 17, sobre as nações rugindo, ali num peso, numa sentença para uma determinada nação, mas aquilo uma aplicação escatológica que eu enxerguei ali no texto, mas o Senhor mandou não compartilhar sobre isso. Então eu fiquei combatendo no meu interior com isso no dia de ontem e eu não me mando. Olhando aqui para o nosso contexto, após a grande vitória em Éfeso, lembra? Estamos em guerra, a igreja precisa entender que nós estamos em permanente combate pela fé, pelo Evangelho, com base lá na passagem de Paulo em Éfeso, nos 3 anos que ele ali permaneceu, lembra? Após a grande vitória em Éfeso, surge o desejo de Paulo ir para Jerusalém. Atos 19, 21 e 22 nos mostram isso. O projeto de Paulo era participar da festa de Pentecostes, capítulo 20,
versos 15 e 16, está escrito lá, e levar aos pobres da Judéia as ofertas levantadas entre as igrejas da Macedônia e da Acaia, para depois passar em Roma e ir à Espanha. Onde nós vemos isso? Por exemplo, Romanos 15, 25 a 29, mas também em outras cartas. Tá? Cartas que foram escritas nesse período de Paulo, de saída de Éfeso, passando por alguns lugares, tá? Foi nesse tempo. Com essa viagem para Jerusalém, levando a oferta das igrejas gentílicas para a igreja judaica, Paulo ele tinha algumas motivações, especialmente sendo aquela uma ocasião da festa, né? Da festa de Pentecostes. Ele enfatiza a unidade espiritual da igreja, pois de ambos os povos Deus fez um só corpo, então ele queria enfatizar essa unidade de não ser os judeus convertidos a Cristo enxergarem os gentios como eles, e o contrário também, às vezes só acontece nos nossos dias, inclusive. Então Paulo queria enfatizar isso, certamente ensinar o amor cristão de uma forma prática, mas, sobretudo, o que ele revela no capítulo 20, dos versos 22 a 24, é de cumprir com alegria a sua carreira e o seu ministério em dar testemunho da graça de Deus, dar o testemunho de Cristo, ok? Saindo de Éfeso, Paulo estava sendo alertado de cidade em cidade sobre as adversidades e a prisão que o esperariam em Jerusalém. E é importante nós atentarmos que o apóstolo não saiu fugido da cidade por causa daquele tumulto criado por Demétrio. Lembra do ourives Demétrio, que ele estava ali junto com o sindicato dos artífices, reclamando da queda da prosperidade, porque muitos estavam se convertendo e abandonando a idolatria. Tá? Então, não foi por causa do tumulto, e nem ele saiu às escondidas depois que os ânimos se acalmaram. Mas, quando aquela tensão terminou, com o zelo pastoral que ele tinha, Paulo confortou os seus filhos espirituais, encorajando-os. Versículo 1 do capítulo 20 aqui de Atos. Qual era o planejamento de Paulo? O planejamento da viagem era ele sair de Corinto, tá? Tendo saído de Éfeso, sair de Corinto para a Síria, mas sabendo de uma conspiração dos judeus para matá-lo, Paulo mudou o roteiro e, em vez de embarcar no porto coríntio de Cencreia, ele voltou por terra para a Macedônia. Então ali formou-se uma comitiva para dar segurança e também levar as ofertas levantadas entre os crentes gentios para os crentes judeus. A gente vê isso em Atos 20, dos versos 3 a 6. Eu até trouxe uma pregação, talvez há cerca de um ano, com base nesse texto em que eu falava sobre uma igreja em missão, alguma coisa assim. Né? Porque ali pessoas de diferentes cidades, formou-se uma equipe, e aí o Senhor me fez comentar como é que era o posicionamento daqueles irmãos reunidos e características do que aconteceu através do ministério de Paulo naquelas localidades ali. Tá? E essa questão dele mudar o plano, por quê? Porque ele estava sendo perseguido. Você está acompanhando a meditação em Atos, você está vendo isso. Ele seria algo plenamente possível os seus perseguidores judeus também embarcarem para Jerusalém, tomarem a embarcação e navegarem com destino a Jerusalém, e não que nós tivéssemos o porto em Jerusalém, tá? Por favor, é isso que eu estou falando. Mas parte da viagem, obrigatoriamente ali, de navio. Por que
porque eles poderiam usar daquela viagem e se livrarem de Paulo, lançando ao mar durante a viagem. Então, o que Paulo faz? Paulo ele passa ali por Macedônia, pela Grécia, a região de Acaia, ali em Corinto, e Troade, onde ele celebra um culto de despedida, aquele da pregação muito grande, que Eutico morre, é ressuscitado, os irmãos participam da ceia do Senhor, lembra? Atos 20, de 7 a 12. De lá, ele viaja para Mileto, onde ele manda chamar os anciãos de Éfeso, conforme aquela reflexão Não se distraia, se não me engano foi anterior, Atos 20, 13 a 38. Paulo chega a Tiro, onde, através dos irmãos, o Espírito Santo mais uma vez o alerta. Atos 21, de 1 a 6. Partindo de Tiro, tem uma parada em Ptolemaida e então a chegada a Cesareia, tá? Especificamente na casa do evangelista Filipe, um dos primeiros diáconos, onde ali o Espírito Santo usa o profeta Ágabo, provavelmente o mesmo Ágabo lá dos capítulos mais atrás de Atos, né, que havia profetizado sobre a fome no mundo, onde os irmãos de Antioquia decidem enviar uma oferta para a igreja, né, na Judéia. O profeta Ágabo é usado ali pelo Espírito Santo para alertá-lo do que aconteceria, só que os irmãos eles ficam preocupados e tentam demover Paulo da intenção de ir para Jerusalém. Mas como o apóstolo posicionou-se decidido, eles compreenderam que aquilo era a vontade do Senhor. Eles afirmam, seja feita a vontade do Senhor. E de lá, Paulo então ele chega a Jerusalém, início do capítulo 21 de Atos, 7 a 16. Em Jerusalém, o apóstolo ele teve a oportunidade de reunir-se com a igreja judaica, que o recebeu de muito boa vontade, com aquela oferta das igrejas gentílicas, versículo 17. E aí é algo que é importante lembrar, que Paulo ele estava preocupado com isso, chegando inclusive a pedir intercessão da igreja em Roma. Romanos 15, 30 a 32, Paulo diz isso: olha, orem por mim, para que quando eu vá levar essa bênção lá para os irmãos em Jerusalém, que eles recebam de boa vontade. Ele pede oração por isso, tá? Com a entrega da oferta em Jerusalém, parte da missão da viagem estava concluída, tá? Levou a oferta, provando ali mais uma vez que os gentios estavam unidos aos irmãos judeus, né? Os judeus convertidos a Cristo. E acontece como o Espírito Santo revelou. Paulo é perseguido, passando pelas mãos dos judeus e sendo preso pelos gentios. Atos 21, 18 a 36. Então, Paulo começa a dar testemunho de Cristo. Isso vai do capítulo 21, do verso 37, ao verso 21 do capítulo 22. Até que os judeus ficam escandalizados com algo. Diz assim, Atos 22 e 23. 21, aliás, né? E disse-me, aliás, para o melhor entendimento, batida 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, guardava as capas aos que o matavam. Ele disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram até esta palavra,
e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar. Ou seja, Paulo estava testemunhando, ele conta da conversão dele, e ele fala, algo revelado aqui, muito interessante, de que quando ele sai de Damasco, desce no muro, ele vai para Jerusalém, e Barnabé faz aquele papel de integrá-lo à igreja em Jerusalém, e aí os irmãos finalmente o acolhem, e ele é perseguido pelos judeus em Jerusalém. Aqui em Atos 9 não está registrado, e dali os irmãos o enviam para Tarso. Lá não está registrado, mas aqui está registrado que Jesus falou para ele: Saulo, não fique em Jerusalém, porque eles não vão te ouvir testemunhar sobre mim, não é a hora. Aí ele tentou argumentar: mas Senhor, eles são meus parceiros, crescemos juntos, estudamos juntos, perseguimos os crentes juntos, poxa, sou amigo deles, eles vão me ouvir. Aí Jesus insiste com ele: você não está entendendo, Saulo? Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E como o texto lá em Atos 9 revela que Paulo ele não sai de boa vontade, porque são os irmãos que o levam de Jerusalém, o enviam para lá, dá-nos a entender que ele continuou sendo desobediente a Jesus. E Jesus usou os irmãos para os irmãos tirarem ele de Jerusalém. É o que ele está contando aqui. Então, quando os judeus aqui, nesse momento, muitos anos passados, tá? Décadas passadas, eles ficam escandalizados ao ouvirem que Paulo testemunhou seu chamado para anunciar o evangelho aos gentios e clamam por sua morte. Aí nos versos 24 e 25, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ou seja, o tribuno manda levar Paulo para a fortaleza e açoitá-lo, para saber a razão da tamanha indignação dos judeus. Fazer um interrogatório. E o interrogatório, primeiro, é com aquele jeitinho que muitas vezes acontece por aí pelo mundo, acontecia e continua acontecendo. Até que Paulo ele apela para sua cidadania romana, argumentando que não poderia ser açoitado antes de ser condenado. E a partir daí, tendo te dado esse pano de fundo, tá, do contexto, eu quero falar a respeito da cidadania romana e como Paulo ele lidava com isso. Primeiro, em 3 cenas, tá? A primeira cena trata da importância da cidadania. Dos versículos 25 a 29, o texto base que nós lemos, nós vimos que era importante. Paulo se fez valer dela ali, e era algo tão importante que a resposta do centurião a isso foi anunciar ao tribuno: olha, tenha cuidado com o que você está fazendo, porque ele é cidadão romano. O tribuno chega para ele e pergunta: você é romano? Você é cidadão romano? E Paulo responde: sim. Aí o tribuno: poxa, eu também sou, mas é o seguinte, eu sou por meio de uma grande soma de dinheiro. Aí eu alcancei esse direito de cidadão. Aí Paulo responde: eu desde o nascimento. E aí, por que dessa importância? Agora ali Paulo argumenta ao centurião que não poderia ser condenado, ser açoitado antes de ser condenado. A lei claramente, e tanto o centurião como o tribuno, eles compreendiam isso, que a lei claramente favorecia Paulo, que fez valerem seus direitos, pois era ilegal
submeter um cidadão romano a açoite sem um julgamento regular. E isso me chama muito a atenção, e eu vou falar mais sobre isso na cena 2, tá? Daqui a pouquinho. Por quê? Porque a lei claramente aqui favorecia Paulo. A chamada a Lex Valéria e a Lex Pórcia proibiam fustigar e até algemar cidadãos romanos, sendo um direito confirmado pela Lex Julia, que dava aos cidadãos das províncias o direito de apelar a Roma. Como é que era esse direito romano, tá? O direito de ser cidadão romano, ele era conferido por direito, mediante posição ou ofício elevado, e por merecimento, para os que tinham prestado bons serviços ao Império Romano. Então, quem tinha determinada posição ou estava num cargo, num ofício elevado, vamos dizer assim, tinha um foro privilegiado, você entender, né? Na nossa linguagem dos nossos dias aqui no Brasil. Tinha um foro privilegiado, recebia um direito, ok? E tinha aqueles que recebiam por merecimento, alcançavam por mérito, fizeram algo tão bom para o Império Romano que esse direito era conferido a eles, tá bom? Mas também, além de ser conferido, esse direito da cidadania romana, ele era transmitido de pai para filho, como no caso de Paulo, tá? Como ele diz, olha, do nascimento. E por que é importante entender isso? Porque no caso do tribuno, e sabemos que o nome desse tribuno é Cláudio Lísias, por conta do capítulo 23, quando ele vai escrever a carta para o versículo 26, quando ele vai escrever a carta para Félix, ele assina, né? Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Então sabemos que o nome desse tribuno era Cláudio Lísias. No caso dele, era comprado. Comprado não por uma taxa, mas pelo suborno de algum oficial corrupto. Você está entendendo? Não era algo que se comprava. Era algo ou por nascimento ou que o império concedia a pessoas de acordo com os critérios deles. Nesse caso, o tribuno comprou com suborno. Né? E ele fala isso abertamente. Pô, você também fez um negócio desse? Né? E ele, não, eu é de nascimento. Então, esse é o primeiro cenário. Era algo tão importante que pessoas até subornavam para ter esse direito. Tá? Então, a cidadania era importante para Paulo. Paulo entendia isso. Tá? Cena 2. Primeiro vimos a importância da cidadania. Mas agora eu quero falar que nós somos livres para abrir mão dos direitos de cidadania. Por quê? O mesmo Paulo, numa mesma situação, ainda debaixo do mesmo império romano, sendo cidadão romano, Paulo ele abre mão dos seus direitos lá em Filipos. Por quê? Atos 16, de 16 a 24, você conhece a história, mas eu vou ler o texto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estando seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, eles ganhavam dinheiro porque ela ficava adivinhando e as pessoas pagavam por isso. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus,
perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Paulo poderia nessa hora ter dito: olha, veja bem o que vocês vão fazer. É lícito vocês me prenderem e vocês me açoitarem, não sendo eu um cidadão romano. Ele poderia ter usado o mesmo argumento. E Paulo não era alguém bobinho que naquela época não sabia do seu direito romano, não. Paulo tinha um QI elevadíssimo, muito culto. Paulo não era alguém desinformado. Você está entendendo? Pelo contrário. Só que ali, vamos continuando o texto, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Eles foram açoitados em vergonha, tiraram as roupas deles, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E o açoite com varas era um açoite que na ponta, né, ali das tiras, né, que chicoteavam, vamos chamar assim, você tinha alguns pedaços ali, às vezes até de ossos, que é quando aquilo batia nas costas, quando batia, arrancava, tirava pedaço da pele. Paulo tomou ali aquelas chibatadas, a chamada quarentena -1, né? Então, minimamente ali ele tomou umas 39 chibatadas ali, minimamente. Ele e Silas, que estavam com ele. Aí tem um episódio do terremoto, eles cantando, orando e cantando na prisão, terremoto, as cadeias todas são abertas, o carcereiro pensa que todos fugiram e ele teria que dar conta da vida dele, ele seria justiçado por isso, então ele intentou se matar e Paulo brada para que ele não fizesse isso, porque estavam todos ali. Ele então fica tão quebrantado que pergunta como ser salvo. O evangelho é pregado, ele e a família dele ouvem o evangelho, se convertem e são batizados. Então, antes em Filipos, Paulo havia sido preso e açoitado sem reivindicar sua cidadania romana. Ele abriu mão. Paulo abriu mão de reivindicar a sua cidadania romana. Mas ele ia sofrer, ele sofreu, foi açoitado, foi humilhado, ficou em prisão máxima, de segurança máxima. Sim, ele decidiu abrir mão. Você está entendendo? E não é que ele fez isso sendo alguém vazio de Deus, tá? Não era, Paulo ali não era alguém vazio de Deus. Mas Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem guiado pelo Espírito Santo. Só que ele decidiu, naquele momento, abrir mão. Então, eu vejo, com esse exemplo, tem muita gente que argumenta: Paulo exerceu a sua cidadania romana, mas Paulo abriu mão dos seus direitos de cidadania romana. Está na Bíblia. Então, alguém que queira abrir mão, amém. É simples assim. É tão simples quanto isso. Aí, cena 3. Logo em seguida, eu vejo que nós somos livres para, quando decidirmos, exercermos sim os nossos direitos de cidadania. Dos versos 35 a 40. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora.
Paulo leu a Constituição Romana, vamos chamar assim, no momento que ele estava ali preso. Não, então ele já sabia disso antes dele ser preso e açoitado, ser açoitado e preso. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Ou seja, fizemos bobagem. E vindo lhes dirigiram súplicas: Paulo, por favor, perdoe-nos, perdoe-nos. E nós erramos, que bobagem. Rapaz, perdoa a gente, alivia aí, por favor. Nos perdoe. E tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortaram e depois partiram. Você pegou? Paulo era livre, sabia da importância. Ele era livre para abrir mão. E ele também era livre para exercer. Ok? Cena 4. É que por mais que a cidadania seja importante aqui na Terra, somos livres em abrir mão dos direitos, se assim quisermos, como somos livres para reivindicar os direitos. Eu não vou falar nem da obrigação dos deveres, tá? Não vou nem falar disso. Vou falar do direito. A cidadania terrena não é suficiente para nos livrar das injustiças. Por quê? Falo isso com base em 2ª Carta a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Nessa primeira viagem de Paulo, a última viagem de Paulo a Jerusalém, provavelmente, né, dizem que foi seu último momento em Jerusalém, tudo indica que sim, porque depois, quando ele é livre ele vai dali para Roma, tá? Vai para Cesareia, e depois vai para Roma, tem aquela questão do naufrágio, fica preso ali por 2 anos, numa prisão domiciliar em Roma, tendo já ficado preso 2 anos injustamente ali em Cesareia. Quando ele vai para Roma, fica na prisão domiciliar, escreve N cartas importantíssimas, poderia receber as pessoas ali livremente, conta a história que depois dali ele sai dali, viaja por alguns lugares, até que ele retorna para Roma. E aí conta-se que Paulo havia sofrido uma acusação. Há um grande incêndio em Roma. Tem várias especulações de que qual a origem. Foi o imperador que tocava fogo porque era louco, quis botar culpa nos cristãos. Foi a população que era revoltosa contra os cristãos. Pode ter sido, na época do ano que foi, uma questão climática, que houve uma seca e começou a haver uma combustão espontânea na natureza, e isso acabou atingindo a região ali da cidade. Por quê? Porque disse que só a região onde os cristãos moravam é que não foi afetado pelo fogo. Então a culpa recaiu sobre os cristãos. Então disse na história que é por isso que Paulo estava preso, sendo acusado como uma das lideranças dos cristãos que supostamente teriam agido criminosamente colocando fogo na cidade. E aí, olha o que o texto diz, 2 Timóteo 4, 6 a 18. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo,
porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Esse texto é riquíssimo, mas eu quero colocar o foco aqui na questão da cidadania. Anos depois, novamente em Roma, não mais na prisão domiciliar, no final da carreira, completando a sua carreira, sob forte acusação e sem apoio, como eu li aqui no texto, os irmãos da equipe o abandonaram, tanto que ele recorre a que trouxesse Marcos, a que Timóteo fosse para lá juntamente. Timóteo estava meio reticente, com medo, né? E Paulo alerta sobre isso no início da carta. Carta maravilhosa. E aí, Paulo ele faz uma análise do passado, do que ele fez no Senhor, do seu presente e do futuro, né? Daquilo que eu aguardaria, sabendo que, tendo sido livre da boca do leão, num interrogatório preliminar, a maioria dos estudiosos, comentaristas entendem assim, provavelmente por conta da sua cidadania romana. Tem alguns que até dizem que quando ele pede para que ele enviasse, ele se preocupa com o frio, né? Pedindo a capa, e pede também que enviassem os livros, os rolos e também os pergaminhos. Tem gente que diz que os rolos são os livros comuns, os pergaminhos eram as escrituras. Já tem gente que tem alguns que dizem que quando ele fala do pergaminho, ele está se referindo a um papel entre aspas, né? Especial, era feito de pele de animal, onde ele possivelmente estaria o seu documento de cidadania romana, que ele provavelmente carregava com ele, mas não teve tempo de buscar, de levar com ele. Alguns dizem que ele foi levado à força de Troade para lá. Há alguns que afirmam isso, tá? Mas fato é que a maioria entende que seria um interrogatório preliminar e que provavelmente por conta da sua cidadania romana. Mas ele foi livre da boca do leão, no sentido de ser devorado por leões, não será essa a sua sentença de morte, mas ele não seria livre da execução, enxergando isso como uma entrega de sua vida, como uma oferta derramada a Deus. A oferta de libação era uma oferta de líquida, de bebida, que era derramada sobre o sacrifício. Então é como se a vida dele, como a história conta que ele foi decapitado, o seu sangue seria derramado como uma oferta de libação sobre o sacrifício de Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Então a cidadania, nesse momento aqui, ela não foi capaz de livrar das injustiças. Você está entendendo? Mas então como? Como exercer a cidadania? Não tem mistério. Nós exercemos a nossa cidadania sendo cidadãos dos céus. Sendo eu um cidadão dos céus e sendo você cidadão dos céus. É assim. Primeiro, respondendo ao chamado a essa cidadania dos céus.
Efésios 2, 13 a 22. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Que paz é essa? Paz com Deus. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Esse conceito Paulo tinha muito claro da igreja judaica, vamos chamar assim, dos judeus convertidos a Cristo, e a gentílica, dos gentios convertidos a Cristo. Ele sabia que existiam diferenças culturais, etc., mas que eram uma igreja só, formavam um corpo só. Foi o que o Senhor revelou a ele. Então, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Cidadão da onde? Está falando que chamando de santos os de Jerusalém, os de Israel? Não. Santos aqui são todos os cristãos. São todos os servos de Deus. E que concidadania é essa? É a concidadania celestial. Concidadãos dos santos significa vocês também são cidadãos dos céus. E da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Jesus Cristo veio aqui à terra, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido em todas as Escrituras como o Redentor, como aquele que nos resgataria, conduzindo-nos à eterna redenção de para sempre morarmos com Deus. Esse Deus, sendo Deus, veio à terra em forma de homem, humilhou-se em forma humana, vivendo como um de nós, nascido sem pecado, vivendo sem pecado, mesmo tendo sido em tudo tentado. Morreu injustamente por causa dos nossos pecados, no nosso lugar, para que, pela fé nele, no sacrifício dele, para que nós, crendo, confiando e nos comprometendo, nós tenhamos vida eterna. Porque nossos pecados nele, em Jesus, foram punidos. E a justiça de Cristo, o justo, perfeito justo, ela é atribuída a nós. E a cédula de dívida, que era contra mim e contra você, ela é rasgada naquela cruz. E a ira de Deus é desviada de nós. A inimizade com Deus é transformada em paz com Deus. E nós passamos a ter acesso ao Pai. E nos tornamos filhos de Deus, da família de Deus. E, por consequência, concidadãos dos santos, cidadãos dos céus. Em primeiro lugar, é nós correspondermos ao chamado do Evangelho. É você e eu entendermos que Jesus veio nos salvar. Essa é a prioridade. Jesus veio nos salvar e nos entregar a cidadania celestial. Ok? Segundo, sendo cidadão dos céus, renunciando a essa vida terrena para seguir para o alvo na pátria celestial.
Filipenses, no capítulo 3, Paulo ele começa a dizer de como ele era. Tudo aquilo que, todo o seu status que ele tinha antes do encontro com Cristo, antes da sua conversão. E a partir do versículo 8 ele diz o seguinte, de 8 a 21. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Guarda isso, ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o auge alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, isso incluiria a cidadania romana, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, que eu seja exemplo para vocês, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Por que Paulo prosseguia para o alvo e abria mão do seu status, dos seus direitos, do seu viver terreno? Mas a nossa cidade, em algumas versões, a nossa pátria, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, na ressurreição, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Eu abro mão dos meus direitos terrenos, porque eu tenho foco na cidadania que está nos céus, que me foi dada por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para me salvar. De onde eu o espero, o meu Salvador, o meu Senhor Jesus Cristo, que vai me transformar esse corpo abatido, sofrido, num corpo glorioso, pelo seu grande poder. Terceiro, um cidadão dos céus combatendo dignamente como um cidadão dos céus. Filipenses, na mesma carta, mas no primeiro capítulo, versos 27 a 30, Paulo diz algo que muitas vezes nós não prestamos atenção. E porque não está traduzido assim, tá? No português. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. O portar-vos é o termo grego polieutomai. O que é o polieutomai? Poli. Te lembra alguma coisa? Poli é ser um cidadão. Ou seja um cidadão dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Exerça a sua cidadania na terra como um cidadão dos céus, alguém que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo.
Aí continua o texto. Para que? Aí ele diz o porquê. O para quê? Quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Para tudo aí, dá uma pausa. Exerçam a cidadania enquanto vocês estão aqui na terra, dignamente, como cidadãos dos céus, para que vocês possam combater juntamente pela fé do Evangelho. Só que hoje, os crentes estão se polarizando entre o exercer a cidadania e não exercer a cidadania. Estão desviando-se do foco e não unindo-se em combatermos juntamente pela fé do Evangelho. É o que deveríamos fazer como cidadãos dos céus, exercendo a cidadania aqui na terra, mas com a mentalidade de cidadãos dos céus, enxergando, discernindo que devemos combater, que estamos em guerra. Em guerra pelo Evangelho. Deveríamos estar unidos. Ok? E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha, vocês não foram alcançados, vocês não são cidadãos dos céus, só para vocês serem salvos, não. Mas vocês também foram alcançados para que vocês sofram por amor a Jesus. Sofram por amor a Jesus. É o que ele está dizendo. Aí continua. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Gente, pelo amor de Deus, que combate é esse que Paulo, que os irmãos em Filipos viram, e que agora eles estão sabendo que também Paulo havia sido preso. Paulo havia sido açoitado, envergonhado publicamente, tiraram a roupa dele, disse, rasgaram a roupa, açoitaram ele publicamente e o lançaram com Silas na prisão máxima. Irmãos, olhem para mim, vejam o meu exemplo, lembra o que eu passei aí, estando aí com vocês em Filipos, e agora eu estou passando de novo, porque eu também estou preso. E a chamada carta da alegria, né? Ele sempre chamando os irmãos à alegria. Tenham o meu exemplo, irmãos. Sofram por amor a Cristo. Sejam unidos. Eu imploro. Sejam unidos no combate pelo Evangelho. Olhem o meu exemplo. É isso que Paulo está falando. Exerçam a cidadania como cidadãos dos céus. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Paulo, e ele usa esse termo que eu disse, do poliotemai, que significa ser um cidadão, seja um cidadão dignamente do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque provavelmente a maioria das pessoas ali em Filipos, eles tinham cidadania romana, porque Filipos era uma colônia. Então provavelmente a maioria tinha. Lembra que quando Paulo, os senhores daquela menina adivinha, que havia sido liberta, eles levam Paulo e Silas aos magistrados, de que Paulo, eles dizem, olha, eles estão impondo a nós costumes e nós somos romanos. Provavelmente era isso. Amplamente ali eles eram cidadãos romanos. Paulo estava dizendo, não prezem pela cidadania romana, mas sejam poliotemais,
dignos do Evangelho de Cristo. Ok? Quarto, concluindo, exercemos a cidadania como cidadãos dos céus, perseverando em servir a Deus, como esses cidadãos dos céus. Hebreus não se sabe o escritor, tá? Hebreus 12, de 22 a 29. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Que cidade é essa? A cidade celestial. A pátria celestial. A cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. E aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, como o verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus com peso. Então eu vou desejar o céu, exercendo aqui, sabendo que eu posso abrir mão quando eu queira, ou não, reivindicar o direito, tá tudo bem, mas porque fazer o quê, né? Já que agora eu entreguei minha vida para Jesus, já que agora, né, eu sirvo a Cristo, não. É pela qual servamos a Deus agradavelmente. Agradavelmente. Com reverência e piedade, devoção. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, precisamos perseverar em servir a Deus agradavelmente, como cidadãos dos céus, porque a nós nos foi entregue um reino inabalável. Aqui, a esfera humana se abala, os reinos se abalam, entram em convulsão. Eu me lembro de uma visão que eu tive numa reunião de oração há alguns anos, em relação ao Brasil. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu só me lembro e sei daquilo que o Senhor falou ao meu espírito ali. E os irmãos que estavam comigo naquela reunião talvez se lembrem, não sei. Vai ser terrível. Quando isso acontecer, não sei. Eu só sei que os reinos aqui na terra, eles são abaláveis. Só que nós recebemos um reino inabalável, uma cidadania celestial. Então, tomemos jeito, nos emendemos, para não usar uma expressão talvez você possa se ofender, e perseveremos em servir a Deus agradavelmente, como cidadãos dos céus. Que nós discernamos as coisas, correspondamos ao chamado do Evangelho a essa cidadania dos céus. Jesus morreu para te salvar, para você estar para sempre com Ele na eternidade. Façamos isso renunciando a essa vida para nós seguirmos para o alvo, que é a pátria celestial. Façamos isso em unidade, combatendo dignamente como cidadãos dos céus. Façamos isso perseverando em servir a Deus como cidadãos dos céus.
Paulo, ele sabia quem estava, está e sempre estará no controle e não se desesperava. Paulo sabia que o Deus que nos conduz ao chamado topo da montanha, né, a alcançarmos vitórias, é o mesmo Deus que caminha conosco quando nós estamos no vale da sombra da morte. Paulo sabia que o Deus que habita no alto e sublime lugar é o mesmo que habita num contrito coração. E por mais que exercesse sua cidadania romana, prezando por valerem seus direitos, Paulo sabia que ele é cidadão dos céus. Então, exerçamos a cidadania terrena enquanto prosseguimos para a cidade celestial. E sejamos cidadãos dos céus enquanto peregrinamos aqui como cidadãos na terra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.